Benvenuto, Carcamano! Homem branco de chapéu. Eu sou Cashfire, ilustrador publicitário e quadrinista. Acabei de lançar Espetacular em Meneghetti pelo PROAC. Eu quero apresentar para vocês essa série de vídeos onde eu vou mostrar como contrapartida como foi da ideia até as prateleiras. Lembrando que eu não sou professor, não estou aqui para falar regra nenhuma e simplesmente vou mostrar como eu fiz. Esses vídeos vão ter acessibilidade, vão contar com legendas descritivas e interpretação de libras que a gente fez em parceria com a ETC Film. Tira o chapéu. Grazie e andiamo pra farra, caspita! E hoje a gráfica e a distribuição. Cashfire é visto de Depois frente. que a gente trata e fecha todos os arquivos no InDesigner, mandamos para a gráfica. Uma coisa legal de se dizer é que o Espetacular em Meneghetti é um quadrinho inteiramente PB. Lê-se preto Porém, e branco. um documento que enviamos foi fechado em grayscale. Lê-se escala Existe de cinza. por aí muito ruído a respeito de como fechar os arquivos. Mas quando eu estiver fechando o arquivo do seu próprio quadrinho, aí a história é diferente. Costuma-se dizer no meio editorial atual que os arquivos com retícula têm que ser fechados em preto e branco, PB. Mas isso só é verdade no caso das editoras que trabalham com arquivos antigos, escaneados ou fotografados. E quando você tem uma retícula escaneada ou fotografada e fecha em um arquivo com tons de cinza, pode acontecer o que a gente chama de moiré, que é um padrão de interferência criado, por exemplo, quando duas grades de retículas são sobrepostas, gerando um padrão estranho na imagem final. Para você que ainda está se perguntando que diabos são retículas, vamos lá. Basicamente, retícula é uma malha de pequenos pontos que a distância cria a sensação de tons de cinza, ou por uma malha de pontos maiores e menores, amplitude modulada, ou por uma malha com mais pontos nas áreas escuras e menos pontos nas áreas claras, frequência modulada. E é por isso a confusão. A retícula que os desenhistas usam na página é uma malha normalmente grande o suficiente para ser vista e criar um efeito visual naquela página. Mas as impressoras utilizam malhas minúsculas, quase imperceptíveis ao olho nu. Por esse motivo, pode acontecer o moiré. E sim, a maioria das impressões que a gente vê hoje em dia, inclusive as coloridas, são reticuladas. Esse processo se dá na gráfica com a revelação em chapas metálicas, que passam por um processo que pode ser a laser ou fotossensível, que nada mais é do que uma forma de gravar nessas chapas a área que vai receber a tinta e a que não vai. A partir dessa matriz, ela vai para a impressora e é fixada em um cilindro. Agora, toda a área que ficou branca não absorve tinta, e a área azul, sim. Ela então capta tinta e transfere para um cilindro de borracha que passa para o papel toda a impressão. Essa máquina aí, por exemplo, tinha a moral de virar o papel dentro dela e já fazer o outro lado da folha. E isso só com o preto. Se você quiser colorido, aí o sistema é a quadricromia. O sistema da retícula irá se repetir, mas agora com 4 cores. Cada malha tem um ângulo específico, criando o que a gente chama de roseta, sendo ciano, magenta, yellow e black, o famoso CMYK. Por isso, se for imprimir qualquer coisa colorida na gráfica, salva o arquivo em CMYK. Com essas cores e a combinação certa de cada uma delas, a gráfica consegue qualquer tonalidade. Funciona como um esquema RGB da sua televisão. Porém, aqui não são LEDs emitindo luz colorida, mas sim bolinhas amarelas, vermelhas, azuis e pretas combinadas para criar a ilusão óptica de tons. É o mesmo processo, porém com mais 3 chapas e 3 cores. Essa máquina aí é uma máquina offset plana, Máquina porque ela offset trabalha em com funcionamento. folhas de papel e não bobinas. Ela pega o papel, passa pela chapa azul, amarela, vermelha, preta, vira o papel e faz tudo de novo, agora do outro lado. Para o formato do Meneghetti, cada folha de pólen saía com 16 páginas frente e verso. Por isso é legal você sempre ver com a gráfica que estiver trabalhando qual é o formato mais recomendado para aquele tamanho de papel, porque aí você vai conseguir economizar dinheiro e não vai ter desperdício. Após a impressão, essas páginas vão para o refile, que corta cada uma delas no limite da sangria. É feita a encadernação e o miolo é costurado e colado à capa,
que já passou pelo processo de verniz localizado, responsável por dar aqueles brilhos nas partes essenciais ali que você selecionou. E aí o livro está pronto. A última etapa da gráfica é o shrink, que é essa proteção com plástico termorretrátil que dá o fechamento no livro. Esse processo é importantíssimo para garantir a integridade do seu produto caso você queira distribuir. A partir daí, se prepara, que você vai precisar de um espacinho na sua casa para armazenar todas essas caixas. No caso do Espetacular Meneghetti, a editora Guará, a qual eu fechei um contrato para lançar e distribuir, foi o responsável para colocar o produto na Amazon, mandar para as distribuidoras que repassam para as bancas, comic shops e outros possíveis pontos de vendas. Mas se você for fazer sua própria distribuição, já vai fazendo contato com os donos das comic shops perto de você, que eles estão sempre abertos a apoiar e colocar o teu material na prateleira. E se prepara para carregar muita caixa de gibi por aí. E isso é tudo, pessoal. Esse foi o processo de toda a produção de Espetacular Meneghetti, da ideia às prateleiras. Grazie e andiamo pra farra, caspita! Lê-se e sobem as letrinhas. Apresentação e produção Cashfire. Ele está com chapéu Panamá, paletó branco, colete branco e gravata borboleta preta. Oferecimento PROAC, Programa de Ação Cultural São Paulo.